Bom, aí seguindo aqui o exemplo de introdução, né? Aquela introdução que a gente viu no outro vídeo, ela era uma introdução mais simples, uma introdução básica, né? Boa, mas mais simples. Aí o que a gente tem aqui agora? Uma introdução que traz um elemento sociocultural, já na introdução, tá certo? É importante que você tente, na sua produção, colocar elementos socioculturais. O que seria um elemento sociocultural? É algo que esteja fora da argumentação padrão. Então, naquele momento lá, quando nós falamos do custo, quando nós falamos de poucas sessões de cinema, quando nós falamos que a população não dá valor ao cinema, é algo que pensa-se, né? Que se pensa que a maioria das pessoas vai pensar, né? Tipo, é uma argumentação um pouco mais comum de aparecer, né? Na maioria dos textos. O elemento sociocultural ele é um pouco mais raro, tá? Ele virá de poucos textos, aparecerá em poucos textos, tá? Até porque depende muito do conhecimento pessoal de cada um. Cada um aí conhece um pouco de algum assunto diferente de outra pessoa, e aí o seu conhecimento pessoal é que vai engrandecer um pouco mais o texto, tá certo? Lembrando que o elemento sociocultural ele pode aparecer no desenvolvimento também. Até é interessante que ele apareça no desenvolvimento mais, né? Mas eu posso fazer uma introdução também sociocultural. Então, o que a pessoa... Esse aqui é um modelo pronto, tá? É um daqueles que já foi avaliado e conseguiu uma nota alta, tá? Já está disponibilizado na internet. Se alguém quiser ler a redação toda, tem disponível na internet, né? Mantendo o mesmo tema que nós fizemos da outra introdução, tá? Eu vou mostrar mais um exemplo aqui. Eu vou mudar o tema só para a gente ter dois temas diferentes, tá? Então, ainda falando da democratização do acesso ao cinema, a pessoa que fez essa introdução, ela pensou no filme Cine Hollywood, né? Esse filme virou série na Rede Globo e ele foi antes um filme, né? E aí o que ele faz? Ele coloca assim: o filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia nas exibições de obras cinematográficas. Então, quando você coloca um elemento sociocultural que tem história, é importante que coloque um enredo. Então, não é que ele coloca ali na obra e aí coloca o que acontece no filme, é importante colocar. Então, se eu for citar um filme, um livro, uma série, né, uma obra de arte, eu preciso contar o que essa obra diz. Tá? Então, se eu for citar um livro, um resuminho do enredo, filme, série também. Se eu for fazer sobre um quadro, colocar uma descrição do quadro, né? Ou pelo menos uma ideia geral do que o quadro diz. Se eu souber nome de diretor, de pintor, de escritor, é melhor, tá certo? No entanto, o enredo já é bem útil, tá? Aí o que acontece na maioria das vezes que uma pessoa faz um tipo de introdução dessas? Ela não relaciona o que tem esse filme a ver com o tema. E aí, olha como é que ele coloca. De maneira análoga à história fictícia. Aqui, o que ele está fazendo? Está relacionando o enredo da história com o tema. Então, de maneira análoga à história fictícia. Tá? Eu preciso colocar essas palavras especificamente? Não. Posso colocar assim como o enredo do filme, né, da obra, eu posso colocar dessa maneira, se eu quiser, tá certo? É importante que você sempre faça a relação, tá? Porque senão fica duas partes de um parágrafo que não se relacionam e aí eles não têm grande valor, tá? O Enem, ele fala muito isso, o elemento sociocultural com valor e sem valor. O com valor, ele é avaliado com nota máxima, o sem valor não, tá certo? Então, só citar por citar não serve, tem que relacionar e tem que detalhar, tá bom? Então, olha a relação. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. O que ele tem aqui? Ele tem a apresentação do tema, a democratização do acesso ao cinema, e ele coloca a opinião dele, falando que ainda enfrenta problemas, tá? Então, ele já fez o elemento sociocultural, ele já deu a apresentação do tema e a sua opinião. Para finalizar, ele coloca: assim é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Então, o que ele fez aqui para finalizar? Ele coloca os argumentos que, na opinião dele, justificam o seu posicionamento.
que o Brasil enfrenta problemas. Quais são os problemas? A postura do Estado e a negligência das empresas que trabalham com cinema. Certo? Aí, no desenvolvimento, provavelmente ele vai abordar essas duas partes. Vamos ver mais um exemplo, tá? Aí a gente muda um pouquinho o tema para não ficar tão chato, só cinema, cinema, cinema. Mas vamos ver mais um exemplo. Aqui, um outro exemplo de conteúdo de introdução, né? Que é a contextualização histórica, né? Eu gosto bastante dessa, eu acho que essa é bem bacana, porque eu sempre digo isso, a história, ela explica o nosso momento atual. Então, por que nós estamos vivendo esse momento, agora, hoje? Porque aconteceu alguma coisa ali atrás, pode ser num curto período ou num longo período de tempo, que influenciou o nosso comportamento, tá certo? Para mudar de tema, né, eu coloquei aqui aquele do ano retrasado, 2018, tá? A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, que ficou muito associado às fake news, mas não somente às fake news, né? Também relacionado à propaganda e outros elementos aí. Então, o que aqui traz de história? O que a história pode explicar hoje a manipulação da internet? Então, o que a pessoa colocou aqui, ó? Ele colocou a revolução técnico-científico informacional, iniciada na segunda metade do século XX. Isso é história. Tá? Então, essa revolução técnico-científico, ela é importante para o momento atual, porque é aí que nós começamos a ter mais tecnologia, e essa tecnologia ficou mais disponível à população. Tá? Então, olha o que ele vai colocar. Ó, que a revolução inaugurou inúmeros avanços no setor de informática e telecomunicações. Embora esse movimento de modernização tecnológica tenha sido fundamental para democratizar o acesso a ferramentas digitais e a participação nas redes sociais, tal processo foi acompanhado pela invasão da privacidade dos usuários, em virtude do controle de dados efetuados por empresas de tecnologia. Então, ele trouxe o que a revolução técnico-científica fez, né, de avanços de informática e telecomunicações, como nós temos hoje, tá? Democratizou o acesso, mas, né, ela foi negativa porque invadiu, né, a privacidade dos usuários para controlar os dados efetuados aí por empresas de tecnologia. Então, quando ele fala que controle de dados, tá, ele está se relacionando ao tema. Quando ele coloca invasão da privacidade, ele está também relacionando-se ao tema. Quando você vai relacionar um tema, não é necessário que você coloque palavra por palavra do tema, mas que exista ali uma relação de sentido entre o que você está colocando e o tema. Tá certo? Aí, ó, tendo em vista que o uso de informações privadas de internautas pode induzi-los a adotar comportamentos intolerantes ou a aderir posições políticas, é imprescindível buscar alternativas que inibam essa manipulação comportamental no Brasil. Aqui até há uma introdução ao que ele pode pensar na conclusão, tá certo? Então, possivelmente, esse texto, né, ele vai abordar o comportamento de invasão, o processo de invasão de privacidade, tá? O que ele é, quais são os riscos, tá certo? E também como essas informações aí mudam o comportamento das pessoas, podem torná-las intolerantes, tá certo? A estratégia da pessoa foi boa, porque o que ele fez? Ele coloca que o que está acontecendo hoje tem uma explicação que está na Revolução Técnico-Científica, que começa ali em meados do meio, né, do século XX, tá certo? Isso tudo, gente, é uma forma de você trazer conhecimento sociocultural para a sua introdução também, tá certo? Não é errado, tá, você pensar que uma introdução mais simples seja mais fácil de fazer, porque é mesmo. Tá? Então a introdução mais simples, ela vai ser mais rápida de produzir do que essa daqui que a gente viu agora. No entanto, se, dependendo do tema que você abordar, você perceber que tem conhecimento suficiente para abordar uma introdução mais rebuscada, que você possa fazer uma contextualização histórica, que você possa trazer ali dados, citações filosóficas, né, ou de outros pensadores, né, literatos ou não, também vai enriquecer muito o seu texto. Então, se preocupar muito com a introdução, né, não é legal, porque você vai perder tempo numa parte do texto que é só para introduzir mesmo, só para começar,
tá? Então você precisa dedicar mais tempo ao desenvolvimento. É ali que precisa de mais detalhes. No próximo vídeo a gente vai ver justamente isso, tá? Os detalhes do desenvolvimento, porque é nele que está a sua maior nota, né? É ali que vai aparecer mesmo o seu repertório, tá certo? E é importante trazer, tá? Então a gente viu 3 maneiras, tá? Nessas últimas 2 aulas, 3 maneiras de fazer introdução, tá? Uma maneira mais simples, que não é errada, ela só é mais simples, tá? Uma maneira mais rebuscada, com elemento sociocultural colocado, né, como obras de arte, no caso de ver o filme, e aqui uma contextualização histórica, tá? Existem outras maneiras, tá certo? Igual eu disse, a citação, né, do tópico frasal como citação, existem maneiras, eu posso até usar uma narração na introdução, a gente vai vendo isso daí conforme as aulas forem passando, mas por enquanto, esses 3 modelos dá para você tentar reproduzir um ao outro, tá? Assim que a gente terminar as aulas, eu vou postar para vocês também um tema para ver se vocês podem desenvolver um rascunho no caderno mesmo, ou se quiser imprimir, tá certo? Mas ainda a gente vai ter mais uma aula falando do desenvolvimento e da conclusão, certo? Até lá então, deem uma lida aí, eu vou disponibilizar esses slides assim que eu acabar de gravar aqui as aulas. Disponibilizo os slides, vocês podem até baixar se quiser, não tem problema, tá bom? Até a próxima aula então, tchau!